Bandeirantes, onde você estiver. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. 10 horas da manhã, 1 minuto. Muito bom dia. Obrigado a você que começa a semana com muita informação na Rádio Bandeirantes Campinas e está conosco a partir de agora. Dentro do Manhã Bandeirantes, você ficou na companhia do Jornal Gente. Amanhã tem mais. 8 da manhã na RB e transmissão simultânea na Band News TV. E também, claro, com todas as plataformas do Grupo Bandeirantes de Comunicação disponíveis para você acompanhar a nossa programação 24 horas por dia. Não é diferente a partir de agora na nossa Rádio Bandeirantes. O Manhã Bandeirantes, comigo, Heitor Fredo, segue até às 11h30 da manhã e você acompanha pelo FM 85.7, pelo aplicativo Band Play. Não baixou ainda o Band Play? Nesse final de semana, por exemplo, você tinha na palma da sua mão a transmissão da Fórmula 1 com o Grande Prêmio de Miami, a transmissão do Campeonato Brasileiro da Série C com ABC e Ituano e tudo que as rádios do Grupo Bandeirantes têm a oferecer 24 horas por dia para você gratuitamente. Já se programe. Final de semana tem mais transmissões da Série C. De repente você que não está em Campinas, vai para outra cidade, mas quer acompanhar as emoções do Campeonato Nacional. Band Play é o caminho para você baixar e ter todo o nosso conteúdo gratuitamente, inclusive acompanhar o nosso Manhã Bandeirantes. Você também nos ouve pelo portal bandmulti.com.br, o mais ágil, mais dinâmico, com a aba Ao Vivo. Clicou, acompanhou a nossa programação. E uma ótima segunda-feira para você que está conosco, com imagens direto dos nossos estúdios aqui no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Agradecendo a você que já é inscrito, convidando você a fazer parte desta comunidade também. No YouTube a gente tem, por exemplo, as transmissões esportivas. Você, por exemplo, acompanha aqui no rádio. No domingo, ontem foi assim, por exemplo. Você tem a transmissão de Guarani e Botafogo da Paraíba. Tem a transmissão também pelo YouTube, na narração do Leandro Bolles. Mas se tiver um jogo, por exemplo, da Série A acontecendo simultaneamente, você tem também essa transmissão em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Então, muito obrigado a você que não perde nada da nossa programação. Aqui nos nossos estúdios, nós falamos com os trabalhos técnicos do Danilo Capucci na mesa de som, o Leandro Lopes na central técnica, com a coordenação do Gil Kleber. Manhã complicada já em alguns trechos do sistema Anhanguera Bandeirantes, é a volta do feriado prolongado e muita gente deixou para pegar estrada hoje. Nos 46 do segundo tempo, na volta das atividades, em uma semana em que não teremos, olha só, feriado. Foram 3 seguidas com pelo menos um dia ali cortado no meio por conta dos feriados do nosso calendário. Mas essa semana sem feriados. E no mês que vem voltaremos a ter o feriado aí de Corpus Christi, mas até lá é muito trabalho e muita informação para você. Falava a respeito do sistema Anhanguera Bandeirantes. A lentidão neste momento está no sentido capital, entre os quilômetros 93 e 91 da rodovia dos Bandeirantes, trecho ali que já passa por Jundiaí. A concessionária informa que é por conta de excesso de veículos, que também provocam uma outra lentidão já na chegada à capital paulista. Pela Anhanguera, trânsito também está carregado, sentido capital, no trecho entre os quilômetros 22 e 20, já chegando à cidade de São Paulo, e mais à frente entre os quilômetros 12 e 11. A Anhanguera, portanto, embora com trechos lentos, está fluindo melhor o trânsito do que na rodovia
dos Bandeirantes. Já no corredor Dom Pedro I, um acidente sem vítimas provoca neste momento uma lentidão no trecho do quilômetro 141. O motorista que segue sentido Jacareí deve ficar atento ao passar pelo local. As equipes da concessionária já estão atendendo a ocorrência, colocando o carro no acostamento. O acidente foi na faixa 1, quilômetro 141, a pouquinho depois que o motorista entra na Dom Pedro, vindo da rodovia Anhanguera. A entrada é pelo quilômetro 145, no quilômetro 141 esse acidente, então a lentidão vem desde o momento em que você acessa a Dom Pedro, sentido Itatiba, sentido Atibaia. No mais, nos outros pontos da rodovia Dom Pedro, trânsito está fluindo bem neste momento. Falando em rodovias, felizmente o final de semana foi marcado por um caso muito triste e foi sepultada a mulher grávida de 5 meses que morreu num acidente que ocorreu na rodovia SP-101, a Campinas-Montemor. Foi bem no comecinho da rodovia, o quilômetro 2, que passa pelo bairro Boa Vista, aqui em Campinas, e as causas do acidente ainda estão sendo investigadas, mas a dinâmica foi a seguinte: um caminhão-tanque tombou na pista, o caminhoneiro não sofreu ferimentos, mas logo depois do tombamento, 2 veículos que vinham logo atrás não tiveram tempo de reação, não conseguiram evitar a colisão. Em um desses veículos, a mulher grávida era uma das ocupantes. 3 outras vítimas graves foram socorridas para o hospital da PUC, para o hospital da Unicamp, o hospital de clínicas, e para o Mário Gatti, cada uma levada a uma unidade diferente. 4 vítimas ficaram com ferimentos leves e foram atendidas e já liberadas do Hospital Ouro Verde. Os policiais foram informados por familiares, ainda ali no local, que aquela vítima fatal estava grávida. Segundo a equipe que atendeu a ocorrência, nenhum dos condutores estava sob influência alcoólica. Todos eram habilitados, todos passaram pelo bafômetro, ninguém estava bêbado. Então agora entender a dinâmica e ter as imagens também de câmeras de monitoramento da rodovia para tentar começar a montar as peças desse quebra-cabeça e primeiramente ouvir o motorista do caminhão, que não teve ferimentos graves, sobre o que provocou esse tombamento e, consequentemente, essa fatalidade. Um outro caso que marca o final de semana aqui na região ocorreu no Aeroporto Internacional de Viracopos. Pousos e decolagens no aeroporto de Campinas tiveram que ser suspensos entre a tarde e a noite de sexta-feira por cerca de 45 minutos. Não é caos aéreo, não é problema com nenhuma empresa que opera na aviação civil, é culpa de ladrão. Um furto de cabos na estação de equipamentos de comunicação por rádios provocou essa interrupção nos pousos e decolagens do aeroporto de Viracopos. Na chegada ao aeroporto, 4 voos foram afetados. Na saída, 7 tiveram que atrasar até que o problema fosse resolvido. Segundo informações da Nave Brasil, que são os serviços de navegação aérea, responsável pela administração no local, ali onde houve o furto, o Departamento de Controle do Espaço Aéreo determinou a interrupção por uma questão de segurança e para também colaborar com a investigação de quem poderia ter praticado esse crime. Uma vez instalada a investigação e o inquérito, até o momento ninguém foi preso. A concessionária Aeroportos Brasil Viracopos informou que o atraso dos 4 voos na chegada e das 7 aeronaves na saída foi algo necessário e fundamental para a segurança dos passageiros. Nenhum voo precisou ser cancelado devido ao furto e ao vandalismo. O aeroporto recebe 350 voos em média por dia entre pousos e decolagens e agora a investigação em andamento com as autoridades de Campinas já apurando quem praticou esse crime. Às 10 horas da manhã e mais 10 minutos, vamos acionar a reportagem com o Guilherme Selegato para falar sobre um caso que depois de 5 anos chega a um veredito por parte da Justiça. Estão presos a mãe e o padrasto de 2 crianças, meninas gêmeas que foram vítimas de abuso sexual. O caso aconteceu no ano de 2020, cidade de Jaguariúna, e agora, depois do trânsito em julgado,
depois dos recursos, depois de todos aqueles caminhos que advogados conseguem percorrer para atrasar a execução de uma pena, a justiça determinou que eles fiquem atrás das grades e cumpram a pena que passa de 40 anos de prisão. Guilherme Selegato conversou com o comandante Paulo da Guarda Municipal de Olambra, que colaborou na prisão desse casal e traz todos os detalhes, claro, mantendo o sigilo da vítima, respeitando o fato de serem duas crianças, duas menores de idade, mas contando para você absurdos que, infelizmente, fazem parte da nossa vida real. Foi através do sistema de monitoramento que os agentes da Guarda Civil Municipal de Olambra chegaram até o casal. Um mandado de prisão por estupro de vulnerável foi expedido contra eles e ambos foram detidos no local de trabalho e não apresentaram resistência à prisão. Uma vez o veículo acessando a cidade, o município, nós temos as leituras de placa. Posse dessas informações, junto com algumas informações passadas pelo serviço de inteligência, as equipes foram em campo. Conseguimos localizar o cidadão, né? Ele sabia já do que se tratava e já relatou para a gente onde se encontrava a sua esposa também. O caso aconteceu em 2020 e hoje, quase 5 anos após o crime, o mandado de prisão foi expedido contra o casal, que foi condenado a mais de 40 anos de prisão. As vítimas foram as filhas da mulher. Na época, as irmãs gêmeas tinham apenas 9 anos. Segundo a polícia, as meninas eram abusadas pelo padrasto no momento em que ele ia ter relação com a esposa, que era conivente com a situação. Na época, o Conselho Tutelar recebeu a denúncia e, desde então, o caso vinha sendo investigado e as meninas passaram a morar com a avó paterna. O caso se agrava por envolver familiares no abuso. O padrasto foi condenado a 45 anos, 1 mês e 10 dias. Já a mãe das meninas também vai responder o crime em regime fechado, com pena de 43 anos, 3 meses e 5 dias. Seguindo com o giro pela nossa região, olha essa história que aconteceu na madrugada de domingo, madrugada de ontem, em Americana. Uma mulher de 34 anos deu à luz em casa com a ajuda de policiais militares. História que chega direto do Jardim da Paz e tudo começa quando a mulher entra em trabalho de parto ainda na residência. Começou a sentir as contrações, não conseguiu chegar ao hospital, mal conseguia levantar da cama e os vizinhos acionaram a polícia naquele momento pelo telefone 190. Quando a equipe chega, o portão estava fechado, mas era possível da rua ouvir os gritos da mãe pelas dores do parto naquele momento. Estamos falando aí de 4 horas da manhã. Aí os agentes entraram, encontraram a mulher já coroando trabalho de parto avançado e os policiais militares ali na residência acalmaram a mulher, fizeram os procedimentos, acompanharam o nascimento da bebê, prestaram os primeiros socorros, limparam as vias aéreas da recém-nascida, que já tem nome inclusive, é a bebezinha Adassa, e garantiram os cuidados iniciais até a chegada do corpo de bombeiros para depois levarem mãe e filha até o Hospital Municipal de Americana. Ali elas ficaram em observação, tiveram um atendimento da equipe médica especializada, mas está tudo bem com a mãe, está tudo bem com a bebê. Nem só de notícia ruim vive também a nossa programação, né? Tem coisas que a gente olha e vê a dedicação de profissionais que são treinados principalmente para a segurança pública, para o patrulhamento em ruas, mas que recebem também treinamentos de primeiros socorros, treinamentos de saúde para situações extremas como essa. E que não abdicaram daquele momento, da sua função na sociedade também, e pode ter certeza que é uma história que os policiais vão contar para os netos e que a Adassa, que acaba de nascer, já tem também uma história na sua biografia que está apenas nas primeiras linhas, mas já tem um capítulo bem curioso, bem interessante. Então parabéns também a essa equipe dos policiais militares que atenderam a essa ocorrência. Já em Sumaré, falei sobre o vandalismo no aeroporto de Viracopos.
Que pena que não é um caso isolado. Se fosse, já seria preocupante, mas vandalismo é algo que está prejudicando o atendimento à população em diversos serviços. No caso de Sumaré, a unidade de saúde da família do bairro Maria Antônia precisou também ficar fechada nos últimos dias, depois que criminosos invadiram o local, provocaram danos em portas de vidro, em computadores da unidade, e o ato de vandalismo também teve como resultado o furto de alguns equipamentos. Além de quebrar, destruir esse patrimônio público, os bandidos levaram alguns HDs de computadores, aparelhos micro-ondas e televisão. O prejuízo todo ainda está sendo calculado e durante todo o final de semana, a Secretaria de Saúde de Sumaré e outros órgãos da Prefeitura trabalharam para remontar esse posto de saúde, essa unidade de saúde da família, e hoje poder voltar a atender a população. As equipes estão se organizando na manhã de hoje, os pacientes com consultas e exames marcados serão reagendados, porque é necessária nessa manhã uma limpeza completa, um trabalho ainda de análise se não teve outro item roubado, furtado, que ainda não foi colocado no boletim de ocorrência, e a perícia já foi acionada, esteve no local com um boletim de ocorrência aberto para tentar chegar aos responsáveis por esse crime. Às 10h17, da região para o Noticiário Nacional, com o nosso time de reportagens, falando de um assunto que nós não podemos deixar cair no esquecimento e que mexe diretamente com a vida de tantos brasileiros. Eu estou falando a respeito das fraudes do INSS. Você acompanhou na programação da Rádio Bandeirantes o pedido de demissão do ministro da Previdência, Carlos Lupe, o que aconteceu numa reunião na última sexta-feira à tarde, encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em meio a uma enorme pressão pelo fato do ministro não ser alvo de uma investigação, mas ser apontado como aquele que recebeu há cerca de um ano informações de uma fraude em andamento e que não teria conseguido estancar essa sangria, não teria, a princípio, dado toda a credibilidade à equipe que estava naquele momento alertando o Ministério sobre o número de pessoas que poderiam estar sendo prejudicadas. Os números começam a aparecer e a gente começa a entender um pouco mais como essa quadrilha agia. O Rodrigo Hidalgo vai mostrar pra gente que uma boa parte das vítimas está na área rural do Brasil. Aposentados mais simples, aposentados muitas vezes com dificuldade de entender um sistema complexo como o da Previdência Social, e idosos e pensionistas em situação de vulnerabilidade que não viam os descontos acontecerem, que não entendiam o que estava ocorrendo, mas que, como vítimas, estavam tendo seu dinheiro desviado para bandidos que ainda não estão presos. O Rodrigo Hidalgo explica mais pra gente como funcionava a escolha das vítimas em boa parte do Brasil. A distância de uma agência do INSS e acesso limitado à internet. Para a Controladoria Geral da União, esses foram os motivos para os fraudadores mirarem principalmente aposentados de áreas rurais para fazer descontos sem autorização nos benefícios. Essa estratégia seria a mesma usada com aposentados em situação de vulnerabilidade, como indígenas ou analfabetos e beneficiários que moram fora do país, pela dificuldade de reverter a cobrança. Isso quando ela era percebida pela vítima. Em 186 cidades, a maior parte pequenos municípios do Nordeste, os descontos sem autorização alcançaram 50% ou mais dos aposentados. Em 19 deles, principalmente no Maranhão e no Piauí, esse número passou de 60%. O esquema em todo o país gerou uma explosão de descontos ilegais nas contas de aposentados e pensionistas. Um roubo que atingiu mais de 6 milhões de brasileiros e desviou mais de 6 bilhões de reais. O escândalo foi revelado em uma operação da Polícia Federal na semana passada. Com o caso vindo a público, o presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, foi demitido. E ontem, o ministro da Previdência, Carlos Lupe, deixou o cargo. Os agentes agora se aprofundam numa outra linha de investigação. Pagamentos milionários feitos por entidades investigadas a empresas que atuam com empréstimos consignados. Segundo a PF,
Essas empresas ofereciam empréstimos a aposentados e, junto com eles, inseriam a filiação às associações que descontavam os valores mensalmente. Só 3 entidades investigadas teriam pago mais de 15 milhões de reais a empresas de crédito que ficavam com parte das mensalidades cobradas dos novos filiados. E você, aposentado que nos acompanha, você pensionista que está na Rádio Bandeirantes Campinas, já conferiu se você foi uma vítima desse golpe? O Márcio Campos vai explicar como é possível saber se algum desconto indevido foi feito no seu pagamento, e é importante que a gente preste muita atenção para conversar às vezes com um pai, uma mãe, um avô, uma avó que seja aposentado, que seja aposentada, ou você que conhece alguém que é pensionista. E é uma dúvida que muita gente tem, mas não necessariamente sabe o caminho para descobrir se foi vítima ou não. O Márcio Campos ajuda a gente a decifrar esse mistério. Sem conseguir acessar o aplicativo, Célio veio até a agência do INSS. Descobriu que sofre descontos de mais de R$100 todos os meses sem ter autorizado. Para mim era uma coisa comum. Aí fui ver realmente, estão descontando esses 110 da minha conta sem eu ter autorizado. Fique atento, os descontos indevidos aparecem no contra-cheque do INSS como mensalidade associativa ou débito associação. Se você identificar essa situação e não autorizou, reclame. Para descobrir, não precisa ir a uma agência, é necessário abrir o extrato mês a mês. A busca pelo aplicativo Meu INSS começa pelo consultar benefício e, em seguida, extrato de pagamentos. A Anaísa já sabe que perdeu R$50 por mês descontados por uma entidade da qual ela nunca foi associada. Quem é que vai me pagar esse dinheiro agora? Tirar foi fácil, agora retornar é o que a gente quer saber. O pagamento, em tese, ele é feito pelo INSS, que pode entrar com uma ação contra essas associações, se ele quiser. Mas, em tese, esse pagamento ele é feito pelo INSS, que numa ação judicial deve, inclusive, estar no polo passivo da ação. Os descontos indevidos cobrados em abril serão devolvidos direto na conta do segurado entre o final de maio e o início de junho. O INSS ainda não definiu como será a devolução do restante. Quem desejar pode também pedir uma indenização por danos materiais. Aos 73 anos, o Armando não esperava passar por essa situação. Isso é uma organização bem estruturada. Esse povo tem que ir para a cadeia. Os aposentados estão revoltados e indignados. Isso é uma coisa inadmissível. Enquanto isso, em Brasília, a CPI do INSS segue sendo uma das pautas políticas e com a expectativa nesta semana de que a oposição busque mais apoios para a Comissão Parlamentar de Inquérito sair do papel. A saída do ministro Carlos Lupe não desarticula a oposição nessa intenção de colocar a pauta sobre a Câmara dos Deputados e, eventualmente, sobre o Senado, se for montada uma CPI mista. O governo conta com a ajuda dos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, para tentar frear essa CPI antes dela ser criada. Há também, aí tem que ser a prioridade do governo, o projeto para a devolução imediata, ou mais rápido possível pelo menos, imediata já está passando tempo, mas o mais breve possível do dinheiro a essas vítimas. No caso da CPI, o que se fala nos bastidores é que um dos caminhos é esperar que Hugo Mota dê prioridade à CPI do INSS pela urgência do tema, instalando a comissão. Isso é o que a oposição está pressionando o presidente da casa. Ou então optar por uma CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS, juntando Senado, Câmara Federal, e assim tentar facilitar com que o assunto seja tratado no ambiente político também. O presidente do Senado tem sido um dos principais interlocutores do presidente Lula, está conquistando cada vez mais esse espaço junto ao governo federal, mas está sendo pressionado pela oposição a fazer o trabalho dele como presidente de uma casa legislativa que também tem a função de fiscalizar o que acontece no governo. Então teremos uma semana
quente sobre esse assunto. Hoje talvez não, porque de segunda-feira nem sempre tem grandes coisas em Brasília, mas pode esperar, semana sem feriado, esse vai ser um dos temas principais na capital federal. Mas não o único. Meio ambiente também está em pauta em Brasília nesta semana, porque vai ser realizada a 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente. Faltando aí cerca de 6 meses para a COP30 em Belém, Brasília vai sediar esse evento que não acontece há 11 anos. Encontro para reunir órgãos do governo, especialistas, sociedade civil, entidades, com o tema Emergência Climática, o desafio da transformação ecológica. Nós conversamos com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Nós vamos trazer depois do intervalo a expectativa para esse encontro de autoridades no evento sobre a emergência climática. Nós falamos com a ministra Marina Silva a respeito dos números que trouxemos aqui no Manhã Bandeirantes semana passada, do crescimento do negacionismo no país em relação aos impactos do meio ambiente na nossa vida e também sobre um projeto que passa por Campinas e está ligado à discussão sobre árvores em regiões urbanas, tema extremamente sensível na cidade nos últimos anos. Continue conosco, o intervalo é rapidinho. Na volta, a entrevista com a ministra Marina Silva, falando também sobre Campinas e outros destaques para você no Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais direto da redação da Rádio Bandeirantes. Olha, o prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda 2025 termina em um mês. Quem ainda não acertou as contas com o leão da Receita Federal tem até o dia 30 de maio para fazer isso. E de acordo com a projeção do Fisco, cerca de 29 milhões de contribuintes ainda não enviaram suas declarações. Segundo a Receita Federal, 17 milhões de contribuintes já enviaram a documentação. A projeção do órgão é receber cerca de 46 milhões de declarações até o fim do prazo. Vale lembrar que o contribuinte que enviar a declaração do imposto de renda com atraso está sujeito a multa, segundo aí o Fisco. A penalidade é equivalente a 1% sobre o valor do imposto devido, com o valor mínimo de R$ 165,74. A cobrança pode chegar no máximo a 20% sobre o valor do imposto devido. A Receita Federal alerta que o não envio da declaração do imposto de renda gera a inscrição de pendente de regularização no CPF. A situação não gera punição e serve como um alerta para que o contribuinte regularize a pendência com o fisco. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. Manhã Bandeirantes. Quinto sinal marcou 10h30 da manhã. O nosso Manhã Bandeirantes segue com as principais informações da nossa região e sempre abrindo espaço para a sua mensagem, a sua opinião, a sua sugestão de pauta, o fato que acontece pertinho da sua casa, um cenário diferente que você encontrou no caminho para o trabalho. São informações que podem sempre ajudar o nosso ouvinte nesse giro com a participação de quem está conosco e nos escreve ou manda mensagens de áudio pelo 19 97102 1493.
97102-1493. Como faz o Edson Elias, que escreve o seguinte: bom dia, Heitor, bom dia, Edson, obrigado por estar conosco aqui na RB. Esse é o legado deixado pelos governos, seja de esquerda, seja de direita, para a população, a ignorância. Como é fácil manipular um povo sem educação e, consequentemente, que não tem discernimento. E os criminosos já identificados, quando irão para a cadeia ou não vão? Perguntas importantes, e ele se refere aqui ao assunto que trouxemos no bloco anterior, de que a grande maioria, maior parte de quem é vítima do golpe do INSS, são aposentados, pensionistas que estão em áreas rurais ou em centros mais afastados das metrópoles, e com isso, muitas vezes são pessoas que também não têm o estudo, escolaridade, e acabam sendo escolhidas pela menor possibilidade de identificarem a fraude com o golpe em andamento. Muito obrigado, Edson, pela sua participação. Mensagens de áudio chegando, a gente compartilha com você. Bom dia, Heitor. Bom Tudo dia. bem? Aqui é o Cícero do Jardim Aurélia. Oi, Cícero. Pô, essa imprensa golpista que trabalha aí pro mercado financeiro não para de bater no governo Lula, né? Essa história aí do INSS aí, eles estão batendo no Lula. Estão se esquecendo que o Lula lutou, ganhou a eleição em cima de todas essas patifarias que a imprensa golpista faz, né? E então é assim, a gente fica triste com isso aí, né, cara? É complicado, né? Imprensa golpista, capitalista, bolsonarista. Muito obrigado ao Cícero acompanhando a gente do Jardim Aurélia. A eleição ano que vem promete fortes emoções, principalmente para quem está deste lado do microfone. Mensagem também chegando com a participação aqui do Adriano Vermelho, que escreve o seguinte: sobre o desvio do INSS, todos convencidos de suas verdades gritam: a culpa é desse governo. Os apontados, então, protestam dizendo que foi no governo passado que o esquema se criou. Quem está certo? Questiona o Adriano. Eu, em minha ignorância, acredito que todos estão certos e, ao mesmo tempo, errados. E ele explica. Nos dois governos, esses absurdos, o roubo, eles estavam presentes, esses casos, e foi pródigo em seus objetivos. E pelo que alguns especialistas estão investigando, parece que vem de mais tempo, sendo adaptado e reformulado. Bom, ainda a confirmar. O problema, escreve o Adriano, é essa briga ideológica, esse fla-flu chato e até infantil que gera muita guerra nas redes. Perceba que todo assunto de qualquer área que tenha destaque nas redes, grupos especializados em seguida tentam vincular, se for negativo, a seus adversários, se for positivo, a seus aliados. O que é uma tolice, mas reforça estereótipos, propaganda fake news e gera violência, inclusive na vida real. E mais, conclui o Adriano, perceba que a coisa é tão entranhada que precisamos ficar de olho no ressarcimento dos lesados, para que outros não tentem se aproveitar desse momento também. Eu vou explicar o que ele quis dizer com isso na sequência. Entendam, políticos são e sempre serão isso que vemos. Não vale a pena os defender ou atacar por eles. Eles não farão isso por vocês. Quando ele se refere a esse novo golpe, é porque está acontecendo mesmo algo no seguinte sentido. Há informação circulando de que o governo está criando uma estratégia para devolver o dinheiro das vítimas, seja com dinheiro do cofre público, seja cobrando dos responsáveis por esse desvio. Pois bem, já tem bandido mandando link falso dizendo: se você tem valor a receber do INSS por conta da fraude, clique aqui para se cadastrar. Não clique se você receber um comunicado assim. Não acesse, porque são bandidos que estão usando essa estratégia para tentar aplicar um novo golpe. Não sei se é a mesma quadrilha, se são outros criminosos, mas sempre que surge um fato que ganha repercussão nacional, os bandidos pegam o vácuo, sabe como no termo da Fórmula 1, que eles vêm na cola, aproveitando da fragilidade, muitas vezes, das pessoas que são vítimas dessa situação, que precisam desse dinheiro de volta, e confiando que aquele link, de fato, é de uma instituição do governo, da Previdência Social. Não é. O governo não está enviando links, não está enviando cadastro para quem foi vítima do golpe. Isso pode acontecer num próximo momento. E quando acontecer, a gente vai contar para você o caminho correto para não ser vítima também de mais bandidos que utilizam da boa-fé do brasileiro.
10h35, tem mais mensagem de áudio neste giro da participação do nosso ouvinte. Bom dia, Heitor. Bom dia, Band amigos. Eu sou favorável, sim, que se investigue essa fraude do INSS, mas que se investigue de verdade, que tenha CPI de verdade, não para gritaria, para ficar fazendo como que pôr nas redes sociais. Tem que ser uma CPI séria. E desde 2019, quando começou, desde 2019, tem que investigar tudo. Quer dizer, desde 2017, né? Tem que investigar tudo, até as empresas que surgiram na era Bolsonaro. Tandy Negrão. Muito obrigado, Tandy. O Luiz Roberto, no nosso canal do YouTube, ele vai além. Ele diz: revisão da vida toda. O STF precisa considerar as contribuições feitas pelos aposentados antes de 1994 e incluir estes valores no cálculo do benefício. Vamos lá, aposentados, brigar pelo nosso direito. Tem que brigar mesmo, porque só lembram do aposentado na hora do voto. E mesmo assim nem é o público geralmente mais atingido pelos candidatos, porque a partir de uma certa idade o voto é facultativo. Fechando esse assunto, o Cleiton escreve pra gente, final do telefone 8078. Bom dia, Heitor. Bom dia, Cleiton. O governo não tem que tentar frear a CPI do INSS. Tem que dar apoio para apurar tudo. Doa a quem doer. Eu concordo com o Cleiton, concordo com o Tandy, quando eles dizem que tem que ter uma CPI. E essa CPI tem que ser séria. Aí é que entra o grande problema da nossa política brasileira. Só que eu acho o seguinte: nós já nos acostumamos a circo nos poderes legislativos. Deputado, senador, gritando, esbravejando, fazendo corte para a rede social e avançando muito pouco nas investigações. Mas quando a CPI é séria, o Brasil para acompanhar e ver os desdobramentos. Faz tempo que a gente não vê algo parecido. A última CPI que eu me lembro que trouxe algum avanço para uma investigação foi a CPI da manipulação dos resultados, que também tiveram cortes patéticos de deputado cobrando o presidente do Botafogo para contratar jogador, tem que trazer um zagueiro. Ô, meu amigo, não era ali o momento para isso. Mas fatos novos surgiram dessa CPI. CPI tem praticamente o ano todo acontecendo na capital federal. E eu entendo que corte para a rede social, para falar para a própria bolha, independe de CPI. O que o governo está tentando frear, na minha interpretação, e aqui não é informação, é uma análise, o que o governo está tentando frear é um desgaste convocando pessoas como, por exemplo, o irmão do presidente Lula, que certamente numa CPI vai ter o nome citado para uma convocação, evitar desgaste de ter pessoas que às vezes são de cargos técnicos, que não estão ligados a isso, mas que podem ali atrapalhar um dia de trabalho, enfim. Mas acho que é mais a questão política mesmo. E ciente de que não terá maioria nessa CPI, já que a oposição promete fazer barulho. Mas poder legislativo também é poder fiscalizador. Se você tem um escândalo como esse, é função, sim, da Câmara e do Senado investigarem. Se a CPI virar um circo, o brasileiro já sabe que é só mudar de canal. É só não dar palco. É só não alimentar os haters. Porque eles vão fazer o corte. As bolhas das suas redes sociais vão continuar bombando. Mas se a CPI mesmo não tiver um efeito prático, um efeito de ajudar a investigação da Polícia Federal, ela cai no esquecimento com o tempo. Vai ser só mais um dos circos em Brasília. 10h39, mas eu acho que ela tem sim que ser aberta e tem que ser investigada também pelos deputados e senadores. A Nath Luquezzi está conosco aqui nesta edição do Manhã Bandeirantes. Daqui a pouco a gente tem mais da participação do nosso ouvinte. Mas antes, Nath Luquezzi, bom ter você de volta depois deste período de descanso merecido no feriado de 1º de maio, Dia do Trabalhador. Muito obrigada, bom dia para você, Heitor, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Pois é, teve gente até me perguntando se eu estava de férias. Calma, gente, foram só 2 dias.
Bom, eu trouxe aqui boas notícias e a gente vai fazer um parâmetro de como, um balanço de como que vai ser o mês de maio, uma previsão de como maio chegando, porque ele chega trazendo características típicas de transição entre o outono e o inverno, ou seja, as madrugadas mais frias, tardes um pouquinho mais quente, tempo bastante seco, inclusive esse mês deve ter chuvas abaixo da média histórica e temperaturas mais amenas em boa parte aqui da região sudeste. A previsão do tempo indica, inclusive, a chegada de massas de ar frio que podem derrubar os termômetros para valores abaixo de 15 graus em algumas áreas aqui. Então é um mês que promete uma grande redução das médias de precipitação, já que existe uma maior influência do ar frio de origem polar, que causa naturalmente já a diminuição dos níveis de umidade no ar e, consequentemente, também da nebulosidade. Sendo assim, as condições para chuvas não são favoráveis. Então o tempo segue firme neste início de semana, porém, a partir desta quarta-feira, no meio da semana, as temperaturas voltam a subir e podem ultrapassar os 30 graus. No entanto, está previsto para chegar uma massa de ar frio. Uma nova frente fria pode ser que chegue na sexta-feira. Os meteorologistas ainda não afirmaram, ainda não colocaram um ponto final. Então, sim, pode contar com essa passagem de mais uma frente fria, provavelmente mais afastada do nosso estado, mas ainda não há confirmação se vai trazer ou não reflexos aqui para o interior paulista. Sabendo de mais informações, eu trago para vocês e vou atualizando durante a semana. Então, tempo firme, não vai chover, mas permanece bastante seco. As mudanças climáticas são o principal tema de um evento que acontece nesta semana em Brasília, depois de 11 anos. É a 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente, que começa amanhã e segue até a próxima sexta-feira. Esse evento, organizado pelo governo federal, tem como tema energia climática e o desafio da transformação ecológica. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que também é da pasta, a pasta total, o nome da pasta atualmente é Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Essa é a pasta que tem como titular Marina Silva, um nome conhecido nacional e internacionalmente, que já foi candidata à presidência da República e que faz parte do governo Lula desde o seu primeiro dia. Depois de 11 anos, portanto, o Brasil vai voltar a essa discussão, que ocorre ali cerca de 6 meses antes da COP30, que ocorre em Belém do Pará neste ano de 2025. Nós fomos convidados hoje a participar do programa Bom Dia Ministra, organizada pelo governo federal. A gente sempre explica, mas para quem está chegando agora no Manhã Bandeirantes, esse é um programa que é uma espécie de entrevista coletiva com rádios de todo o Brasil e a Rádio Bandeirantes Campinas convidado com o programa Manhã Bandeirantes para fazer parte e questionamentos à ministra do Meio Ambiente. Então, nós tivemos a oportunidade de falar com a ministra sobre o evento que vai ocorrer amanhã. Questionei ela sobre um tema que nós discutimos aqui na semana passada, o aumento do negacionismo sobre as mudanças climáticas no Brasil, identificado por uma pesquisa do Instituto Datafolha. E mais, sempre que a gente tem a chance de falar com o ministro, a gente traz o assunto para perto da gente também. O Ministério do Meio Ambiente lançou nesse ano de 2025 o Plano Nacional de Arborização Urbana, para falar sobre o plantio correto e, às vezes, a necessidade da retirada de árvores em grandes centros urbanos, em metrópoles como Campinas. E eventos regionais estão marcados para acontecer ao longo do ano em 2025. Campinas foi escolhida como a cidade da região sudeste para receber esse debate. Então nós tivemos oportunidade também de falar sobre esse tema e de como ela enxerga a política realizada aqui em Campinas sobre o manejo de árvores. E a partir de agora, você vai acompanhar a entrevista que o Manhã Bandeirantes participou. O comando foi da jornalista Karine Melo e nós, participando em nome da Rádio Bandeirantes Campinas, conversamos com Marina Silva, ministra do Meio Ambiente. A Conferência Nacional, como você falou, ela ficou 11 anos fora de, digamos assim, de atividade. Infelizmente, nesses 11 anos, foi havendo uma demanda reprimida muito grande, porque como ela acontecia a cada 2 anos, a última vez que tivemos a conferência foi em 2013. Então, você tinha ali um processo de dar vazão
as propostas a atualizar o programa. Esse período tão largo sem as conferências faz com que a gente tenha uma demanda reprimida de participação e de propostas para fazer a atualização das políticas públicas. Por isso que a gente tem esse número tão grande de propostas. Mas a metodologia, como foi pensada, né, pelos nossos organizadores, tanto pela Luciana, que é a nossa coordenadora de participação social, quanto pela Larissa, que é a nossa coordenadora executiva da conferência, e todos os membros da coordenação nacional da Conferência Nacional de Meio Ambiente, é uma metodologia que permite um afunilamento. Primeiro, você tem 5 eixos que foram debatidos em todas as etapas das conferências, tanto nas conferências municipais, quanto nas conferências estaduais e nas conferências livres. Esses temas, como eles são os mesmos, muitas propostas praticamente são iguais. Então, há um processo de integração, de aglutinação dessas propostas. Aí você já tem um redutor significativo. Depois, você vai para os grupos temáticos que vão debater. Nós teremos 50 grupos simultâneos fazendo a discussão, o debate. Nesses grupos, você já vai ter outros processos de discussão e afunilamento, até que você chega na plenária com 20 propostas, certo? De cada um desses eixos, que são 5 eixos priorizadas, que redundarão em 100 propostas. Todas as propostas, elas vão ficar num arquivo, digamos, um acervo de ideias para qualquer gestor público. E elas beneficiam não apenas o governo federal, mas o governo municipal, o governo, enfim, tanto estadual e também diferentes segmentos da sociedade. Tem muitas coisas que não são cabíveis para a gestão pública, mas pode ser para a iniciativa privada, pode ser para as organizações da sociedade civil, e muitas coisas que às vezes no tempo presente não ainda estão maduras para acontecer, mas que num tempo futuro com certeza podem estar. A gente vai lá para a Rádio Bandeirantes, a gente vai a Campinas. Heitor Fredo, bom dia para você, querido. Bom dia, Karine, bom dia, ministra, e a todos que nos acompanham. Ministra, na semana passada, o Instituto Datafolha divulgou uma pesquisa feita em todo o país que mostra um crescimento na porcentagem dos brasileiros que dizem não acreditar nas mudanças climáticas e nos efeitos imediatos ou para os próximos anos, de 5% para 9%. É verdade que a grande maioria respondeu que acredita nas mudanças climáticas, mas estamos acompanhando aí esse aumento no negacionismo. Como é que a conferência que vai ser realizada essa semana, a COP30, podem colaborar com esse discurso, com esse debate na sociedade? E o que está sendo feito no Ministério para, pelo menos, estancar ou diminuir o número de pessoas que ainda são negacionistas quanto ao clima? Bem, nós temos um processo, infelizmente, no mundo, né, da visão negacionista, que diz que não acredita que a Terra é redonda, enfim, os terraplanistas, que não existe mudança do clima, que não precisa tomar vacina. Ainda bem que no Brasil é um número pequeno. Mais de 80% das pessoas acreditam, até porque hoje não é mais um enunciado científico ou um alerta dos ambientalistas ou um apelo da ética para proteger a natureza. Hoje é um fato em 3 dimensões, dentro das nossas vidas, dentro das nossas casas. No Rio Grande do Sul, em 2 anos, nós tivemos 2, 3 grandes enchentes que aconteciam a cada 40, 50 anos. Aconteceram em menos de 3 anos. A Amazônia e os rios secando de forma continuada, que se intercala com cheias extremas e secas extremas. Os incêndios que estão acontecendo e que aconteceram ano passado aqui no Brasil e aconteceram no Chile, no Canadá, em Portugal, em várias regiões do mundo. Inclusive, existem incêndios que os cientistas estão chamando de incêndios meteorológicos, que são agravados pelo problema da mudança do clima. Os países têm uma média de incêndios que acontecem por desmatamento, queimadas criminosas e assim por diante. Mas hoje os cientistas estão estabelecendo
que um percentual entre 20% a 30% desses incêndios, eles ocorrem em função da intensidade da temperatura, do aumento da velocidade do vento, da baixa umidade, da escassez hídrica que assola determinadas regiões. O Brasil foi vítima o ano passado, em que, pese todos os esforços que fizemos, os incêndios foram avassaladores, inclusive em São Paulo. Então, nós podemos dizer que as pessoas que estão hoje preocupadas com o problema da mudança do clima, não é mais uma preocupação teórica, ela é prática nas enxurradas que levam vida, que levam lavouras, que levam a casa das pessoas, que afetam a vida das pessoas, nos incêndios que produzem fumaça, que agrava a saúde das pessoas, de crianças e idosos, das ondas de calor que ceifam cerca de 46 mil vidas a cada ano. 46 mil vidas são perdidas no mundo inteiro só em função de onda de calor. Aqui no Brasil, por exemplo, mais de 20 milhões de crianças e adolescentes estudam em escolas que ainda não são climatizadas, o que fez com que, numa conversa com o ministro Camilo, com o ministro da Saúde, o ministro Padilha, a gente começasse a estabelecer metas para acelerar esse processo de climatização. E as pessoas nas comunidades, principalmente pessoas que são deficientes, com deficiência física, essas pessoas sofrem muito porque elas ficam completamente à mercê dessas ondas de calor. Ministra, esse ano foi lançado um processo de construção participativa do Plano Nacional de Arborização Urbana. Campinas foi escolhida como cidade para os eventos da região Sudeste. Como é que está hoje esse trabalho e qual a importância de Campinas fazer parte desse debate? De fato, Heitor, a gente precisa de ter todo um planejamento para o processo de arborização. Inclusive, existe todo um conhecimento técnico-científico de quais espécies podem ser utilizadas, de como elas podem ser manejadas no ambiente urbano. Elas são necessárias porque elas produzem diminuição nos momentos de elevação da temperatura em determinadas regiões. Você tem ali uma diminuição que pode chegar até 1 grau e meio de temperatura em espaços que são arborizados, mas é preciso que seja com as espécies certas, da forma correta. Primeiro, para evitar que essas árvores venham a tombar com essas enchentes avassaladoras, com ventos que às vezes ficam muito fortes, numa velocidade muito elevada, e você precisa proteger o espaço urbano, ao mesmo tempo em que você tem que dar preferência às espécies nativas, que elas estão mais adaptadas para determinadas regiões. E é muito bom que tenhamos um município que esteja fazendo esse esforço. Essa é uma obrigação das prefeituras, é uma obrigação dos estados terem políticas públicas, mas o Ministério do Meio Ambiente trabalha também em parceria para que os procedimentos sejam adequados. Essa ministra do Meio Ambiente e Mudança Climática do governo federal brasileiro, a ministra Marina Silva, conversando com o Manhã Bandeirantes e com outras rádios pelo Brasil, numa entrevista coletiva que acontece dentro do programa Bom Dia Ministra, organizada pelo governo federal, com a apresentação da jornalista Karine Melo, direto de Brasília. E fica o agradecimento também pela confiança na Rádio Bandeirantes Campinas, que está sempre participando dessa, que é uma oportunidade de nós ouvirmos ministros sobre temas locais, sobre os assuntos que mexem com a região metropolitana. E sempre que a gente tem oportunidade, a gente aceita esse convite para levar até você a informação do que os políticos de Brasília estão fazendo, pensando também aqui na região. Sobre esse caso específico que eu citei com a ministra no final, o Plano Nacional de Arborização Urbana, ele foi lançado em fevereiro desse ano e a estimativa é de que até o mês de junho sejam realizadas oficinas presenciais nas 5 regiões do país para coletar as contribuições da sociedade, principalmente das prefeituras, para a construção desse Plano Nacional de Arborização Urbana.
Eventos que são em 5 cidades, uma em cada região. Na região sudeste, o município escolhido para esses debates foi a cidade de Campinas. Na região norte, Manaus. Na região nordeste, Recife. Na região centro-oeste, Campo Grande. E Curitiba foi a cidade escolhida para a região sul. Em julho, o processo vai ser encerrado com uma consulta pública online que vai ampliar ainda mais a participação social. O Plano Nacional de Arborização Urbana tenta elevar a presença de vegetação nas cidades, garantindo melhores condições ambientais, climáticas e qualidade de vida para a população. Intenção, segundo o Ministério, é melhorar a qualidade do ar, a regulação térmica e a gestão das águas pluviais. Eu tive até a sensação no final da resposta da ministra que ela não entendeu exatamente quando eu questionei sobre a escolha de Campinas. Ela parecia falar sobre os projetos que Campinas tem, como se eu estivesse falando de um projeto nacional. Estou falando de um projeto do ministério dela que passa por Campinas. Agora, Campinas teve um plano recente de arborização, teve um processo de remanejamento de algumas árvores, retirada de outras, e uma discussão enorme sobre o risco disso provocar as chamadas ilhas de calor. Ainda há um trabalho para o plantio de espécies nativas, para o monitoramento numa espécie de um censo das árvores que está sendo realizado na cidade, saber quais são saudáveis, quais estão com risco de queda. E recentemente o trabalho ganhou ali algumas novas etapas, como por exemplo a conclusão no final agora do mês de abril da 6ª Microfloresta de Campinas. A prefeitura concluiu os trabalhos no balão que fica na entrada do Parque Itajaí, no distrito do Campo Grande. 720 mudas de árvores foram plantadas ali no local e outras 2 dessas microflorestas mais recentes foram implantadas no Parque Valença 1 e na Praça da Concórdia, que fica no Jardim Novo Maracanã, todas essas microflorestas no distrito do Campo Grande. Ainda sobre as questões ambientais, falando em Campinas, a prefeitura colocou em execução o plano para controle de enchentes na região central. O projeto inclui 8 obras de combate às enchentes na bacia do córrego Serafim e do córrego Proença. A primeira obra está em andamento. É a construção do reservatório na Praça de Esportes Paranapanema. Ela é feita, essa construção, para conter as cheias na região daquele bairro que fica muito próximo à Avenida Princesa do Oeste. Investimento de 205 milhões de reais. O reservatório vai ser coberto, permitindo que a praça seja requalificada e devolvida à comunidade no futuro para as atividades de esportes e lazer. A gente vai continuar acompanhando de perto essas obras e aguardar quando essa conferência prevista para ocorrer em Campinas até o mês de julho vai ser realizada aqui na cidade. 10 da manhã, 58 minutos. Nath Luquezzi tem informação importante em relação à contratação de médicos pediatra na rede Mário Gatti. Há anúncio para novos profissionais atenderem a população? Exatamente, já está aberto o processo seletivo simplificado para contratação emergencial e também temporária de 12 médicos pediatras emergencistas. Então as inscrições estarão abertas de 5, então desde hoje, a 6 de maio e podem ser realizadas exclusivamente por meio eletrônico. Então no site www.redemariogatti.sp.gov.br. Esses profissionais irão atuar principalmente na unidade pediátrica do Mário Gatinho, mas também poderão trabalhar em outras unidades da rede Mário Gatti, como as UPAs, o Hospital Ouro Verde também, caso haja alguma necessidade. O contrato de trabalho terá duração de 6 meses, que podem ser prorrogados pelo mesmo período. Segundo o cronograma do processo seletivo, a previsão é que os médicos já comecem a atuar no dia 16 de maio. A medida reforça as ações da administração municipal para ampliar o atendimento em razão da sazonalidade das doenças respiratórias em crianças, que a gente trouxe na semana passada. Outras resoluções já estão também sendo tomadas, como a ampliação do número de leitos infantis, suspensão de férias e a licença-prêmio dos servidores diretamente envolvidos na assistência à saúde das crianças nos meses de maio, junho e julho.
11 horas da manhã, ouvinte participando conosco aqui desta edição do Manhã Bandeirantes. Quero agradecer a participação do Edivalmir Massa, todos os dias conosco, mandou bastante mensagem aqui. Não dá pra gente entrar em todos os assuntos, mas deixa eu trazer algumas aqui. Vixe, Campinas cuida mesmo, manda ela vir aqui quando tiver acontecendo poda de árvores, se ela vai entender do tema, vai ficar triste. Fala também a respeito da ministra Marina Silva, aquela que saiu do PT, chamou todo mundo do PT de ladrão, e o aumento da devastação da Amazônia em 2023 e 2024 vai ser discutido também. Teoricamente sim, Edivalmir, nesse evento que começa amanhã em Brasília e vai até a próxima sexta-feira. Muito obrigado pela participação, muito obrigado por todos os dias ouvir o nosso Manhã Bandeirantes. São 11 horas 1 minuto, agradecendo ao Joel, final do telefone 8496, quando falávamos sobre a CPI do INSS, que a gente espera que seja uma CPI séria, ele questiona, ironicamente, CPI séria? Tá difícil disso acontecer no país, né, Joel? Mas os deputados têm que abrir a comissão de inquérito. E dali para frente, o Brasil acompanhar se há algo produtivo ou não. Se não tiver, deixa deputado falando sozinho, também não dá palco para quem não está usando devidamente o espaço público de quem foi eleito para defender a população, fiscalizar o governo, fiscalizar as ações e também os desvios. E se fugir desse roteiro, vai ser só mais um capítulo de político que não sabe o que está fazendo com o voto que lhe foi dado de confiança. 11 horas 2 minutos, mensagem de áudio chegando para a gente compartilhar com você. Bom dia a todos, bom dia. DJ Ale. Heitor Fredo, comentando um pouquinho sobre o show da Lady Gaga, né? Eu fiz um evento na mesma hora do show, né? Tinha lá umas 1.000 pessoas mais ou menos nesse evento, a gente colocou uma tela LED lá, eu toquei antes, toquei após o evento, né? Legal. E tive a oportunidade de assistir a transmissão do show. Então é assim, ó, sensacional o show. Em quase todos os aspectos, tá? Porém... Mas eu queria abordar o que eu esperava mais, assim, na parte técnica, entendeu? Aquela parte vocal, sabe? Tocada, enfim. Eu esperava um pouco mais. Só isso, tá? De resto, tecnologia de primeiro mundo, não sei o que falar, é uma pessoa que está marcando, está à frente do seu tempo, como a Madonna esteve. Estão querendo fazer comparações de Lady Gaga com Madonna, não há comparação. Não existe, ou mais ou menos, as duas marcaram época, e essa daqui veio e arrebentou a boca do balão. Mas se a gente for analisar assim por um comparativo, né? Porque o pessoal, não sei quantas milhões de pessoas a Lady Gaga trouxe 2.100 em Copacabana, não sei quantas milhões de pessoas. Bom, vamos lá. Quem mais trouxe público em Copacabana registrado até hoje em um show? Rod Stewart. Tá? Segundo lugar, sabe quem é? Papa. Pode buscar na história aí. E trouxe mais gente que a Lady Gaga? Tim Maia e Gilberto Gil. Preciso falar mais alguma coisa? Então não adianta só aquele aparamento todo assim para trazer público. E era numa época, Tim Maia e Gilberto Gil, que não havia nem metade da população mundial que há agora. Então... Mas, trocando em miúdos, sensacional o show, marcou época, como os outros também fizeram. Não há comparativo com Madonna e nem com Gilberto Gil e Tim Maia, logicamente. São tempos diferentes. Um grande abraço a todos, DJ Ale. E no caso dos artistas brasileiros, propostas diferentes também. O show da Lady Gaga, segundo as autoridades cariocas, com um público estimado em 2.100.000 pessoas. Esse público, ele pode ser maior, pode ser menor, sim, porque é uma fiscalização em um evento aberto. Há muitos registros de que vai ter revista na entrada do show da Madonna, no show da Lady Gaga, mas com 2.100.000 pessoas é difícil você revistar individualmente todas elas. No Carnaval, a revista isso eu falo com propriedade. Na Marquês de Sapucaí, a revista abre a bolsa para ver o que tem ali. Eu passei no segundo dia de revista, no segundo desfile. O primeiro dia eles até deram uma atenção a mais. No segundo dia, se eu tivesse armado com um fuzil pendurado no pescoço, eu tinha passado. Caramba. E foi embora, mas
todo mundo se comportou e todo mundo soube o seu lugar ali, falando de Marquês de Sapucaí. O evento na praia de Copacabana, ele vai se tornar uma tradição no Rio de Janeiro. Sim. Já tivemos recentemente o show da Madonna, agora o show da Lady Gaga, já há uma negociação em aberto, segundo o jornal o Globo, para que a cantora Beyoncé seja atração no ano que vem, 2026. E o quanto isso movimenta a economia justifica por si só o evento. Porque a maior discussão é para que gastar dinheiro público com esse show? Porque o Rio de Janeiro, quando traz a Lady Gaga, traz também turistas da América Latina toda, gente do Brasil toda se deslocou, a rodoviária do Tietê em São Paulo praticamente travou de sexta para sábado de gente viajando para a capital fluminense e joga para o mundo a imagem que o Brasil precisa, daquilo que a gente tem de melhor, que é um povo carinhoso, um povo feliz, um povo que mesmo com todas as dificuldades consegue às vezes rir, consegue se divertir, consegue trazer uma leveza para a vida que os gringos não conseguem. Então, quando você passa essa imagem, você está investindo talvez não necessariamente no show da Lady Gaga, mas a médio e longo prazo, para o mundo ver que o Rio de Janeiro é um lugar para você passar o Réveillon, para você viajar nas férias, para você curtir o Carnaval, e isso está dando resultado. Então, um show desse tamanho ele é um investimento em turismo para quem só pensa na parte financeira. Na parte cultural, é uma oportunidade para milhões de brasileiros que não teriam condições financeiras de assistir um show que o ingresso custa por baixo R$500, verem uma apresentação espetacular como foi a da Lady Gaga. E na parte da imagem do país, a Lady Gaga se emocionou e eu senti de verdade que ela estava tocada com a forma como o Brasil recebeu a artista, na forma que o Brasil, numa língua estrangeira, o Brasil não fala inglês, não é a nossa língua oficial, mas as pessoas cantavam, algumas em inglês, outras no Embromation, mas vibrando, cantando. Esse é o Brasil que o mundo se encantou sempre. Esse é o Brasil que o mundo ainda tem como imagem. Um povo que vai para a porta do hotel, brinca, se diverte, canta, vibra junto. E que os gringos tentam entender como é que eles conseguem ser tão simpáticos, tão carismáticos. Às vezes precisa vir uma Lady Gaga de fora para a gente lembrar que a nossa base como brasileiro é de um povo legal. Não é desse povo chato da internet que vê problema em tudo, que cria problema em tudo, que briga por causa de tudo, que se apaixona por político e defende o político como se fosse a própria mãe e o próprio pai. Essa não é a base do nosso povo. E às vezes, Nath Luquezzi, é preciso vir uma Lady Gaga para jogar isso na nossa cara. Da parte artística, eu vou deixar para você, que é bailarina, falar melhor do que eu. Sensacional. Não só ela, né? Como o palco que ela dá para outros artistas, os bailarinos maravilhosos, tecnicamente impecáveis. Eu fico curiosíssima para saber como é a seleção, porque eu queria me inscrever, entendeu? Um negócio muito maluco, mas aquele nível técnico para você atingir todos os bailarinos idênticos, as coreografias super bem elaboradas, combinando com cada momento, porque foi um musical, na verdade, né? Todos os atores também. Então, assim, um negócio que para você assistir um negócio desse não é menos que R$500. Então, de fato, ter acesso a uma coisa dessas de graça é precioso e, de fato, às vezes precisa vir alguém de fora pra gente se lembrar de quem nós somos, como nós somos artistas, como nós somos culturais e que isso, às vezes, passa batido no nosso dia a dia e que, de fato, não deveria. Deveríamos ter mais isso no nosso dia a dia, porque eu acho que a arte, ela, muitas das vezes, repete, né, a vida real. Então, maravilhosa. E ela, assim, tecnicamente... Eu sou bailarina, então posso falar com propriedade dessa parte, né? Não sou cantora, não sou atriz, mas sou bailarina e posso falar que, às vezes, um dedo pode dizer muito mais que 1000 palavras. Teve uma parte da performance em Alejandro, que ela tá bem em cima, os meninos, um balé só de meninos, que é a coisa mais linda do mundo. Para nós que somos bailarinos, entendemos que muitas das vezes há um preconceito envolvendo, né, os homens. Então, um balé inteiro de meninos, tecnicamente preparadíssimos, e ela de cima, só com os dedos, assim, só com as mãos, dizendo muito. Então, assim, sensacional. O Edvalmir Massa escreve: pois é, o nosso povo realmente é top. Caminhão sofre acidente com mercadorias e os brasileiros bonzinhos e legais roubam tudo. Se brincar, roubam até o motorista.
Eu nunca roubei nenhum caminhão. Nath Luquezzi já assaltou algum veículo que estava tombado na pista? A base do nosso povo não é a exceção. A base do nosso povo é de gente honesta, trabalhadora e gente que sabe sorrir. O Brasil perdeu a capacidade de se divertir, de tratar com leveza. E eu não estou falando de ignorar os problemas, mas é saber a hora certa de você lidar com os problemas e a hora certa de também sorrir um pouco, brincar, curtir. E não é pão e circo. Já tem gente escrevendo aqui, é um incentivo ao pão e circo. Sim, se Deus quiser, o Brasil vai ter pão para todo mundo comer e arte para todo mundo. E aí, com o povo alimentado, com o povo culto, a gente consegue avançar em todas as outras pautas. Agora, a gente é esse povo que encanta o planeta todo. A gente é esse povo que todo mundo tenta copiar, mas que não tem a base, o nosso DNA, o nosso sangue. Mas a gente também tá cheio de maluco psicopata que atrapalha muito esse país. E nesse caso especificamente do show da cantora Lady Gaga não foi diferente. A polícia do Rio de Janeiro conseguiu evitar alguns ataques que estavam sendo planejados, mais uma vez por aquela plataforma Discord, que a gente está trazendo uma preocupação das autoridades. O mesmo site onde as pessoas abrem live para se mutilar, para incentivar suicídio, para dissecar cachorro vivo, tinha gente planejando o atentado contra a comunidade LGBT, presente no Rio de Janeiro, e contra o que eles chamam de um ritual satânico organizado pela cantora Lady Gaga. A Roberta Camargo preparou uma reportagem para explicar sobre esse assunto, porque a polícia optou por só divulgar esse atentado que estava sendo planejado depois da apresentação artística. O secretário estadual de Polícia Civil, Felipe Cury, abre essa reportagem e a Roberta vai trazer mais detalhes para você sobre o que estava sendo investigado. Desde segunda-feira, os nossos policiais, a nossa inteligência, recebeu uma informação no sentido de que haveria um plano articulado por meio dessas plataformas digitais para cometer um atentado à bomba com artefatos explosivos caseiros e coquetéis Molotov, com o foco no público LGBTQIA+. Discurso de ódio contra o público LGBTQIA+, era o que praticava a quadrilha, desarticulada pela Polícia Civil em uma mega operação no último sábado. Um homem do Rio Grande do Sul e um adolescente de 17 anos coordenavam o planejamento de ataques com bombas em plena praia de Copacabana, durante o show da cantora Lady Gaga, que reuniu 2.100.000 pessoas. Por meio da justiça, os investigadores quebraram o sigilo da plataforma Discord, usada pelos criminosos. Foram cumpridos 9 mandados de prisão em 15 endereços de 4 estados do país: Rio de Janeiro, Mato Grosso, São Paulo e Rio Grande do Sul. Os crimes, chamados de desafios, eram lançados online. Uma ação integrada e que salvou centenas de vidas. 3 armas foram apreendidas e o homem detido no Sul é investigado por apologia ao nazismo, induzimento ao crime e associação criminosa aumentada pela participação de um adolescente. O menor vai responder por armazenar pornografia infantil. Todo o material recolhido pelos agentes passará por perícia. Em 5 dias de investigação, a Polícia Civil identificou todos os envolvidos. As equipes continuam trabalhando para evitar ações semelhantes. Em Macaé, no norte fluminense, um homem que, segundo a polícia, planejava o assassinato de uma criança também durante o show, foi detido. Para quem acha que fundamentalismo religioso só acontece em países árabes com religiões muçulmanas, entenda que fundamentalismo religioso também ocorre com o cristianismo. Também tem gente que usa as palavras da Bíblia, que usa o ensinamento cristão para atos de violência. Não é o primeiro caso. Você se lembra, por exemplo, de um ataque que aconteceu ao grupo de humor Porta dos Fundos, quando eles fizeram um especial de fim de ano, que tinha, assim, um monte de ironia com a fé cristã? Jogaram um coquetel Molotov dentro do prédio e muita gente sorriu, muita gente aplaudiu, muita gente achou normal. O fanatismo religioso não acontece apenas com a religião dos outros, acontece também com a religião que é predominante no Brasil.
e acontece com mais frequência do que a gente imagina. Então, muita atenção a esse preconceito que se tem, principalmente com o mundo árabe, e que se ignora o risco do fanatismo aqui no nosso território. É a base desse atentado que estava sendo planejado. É fundamentalismo religioso e homofobia. Fora os grupos neonazistas que estavam ali infiltrados também e que, preocupantemente, cada vez ganham mais voz, principalmente nessas plataformas que tratam absurdos como sendo liberdade de expressão. Quinto sinal marcou 11h15, nós vamos para um rápido intervalo e na volta o assunto é a vacina contra a dengue. O Instituto Butantan traz novas informações sobre o imunizante e os próximos passos antes dele chegar de maneira espalhada por todo o Brasil para a nossa população. Em 3 minutinhos, o Manhã Bandeirantes está de volta aqui na RB. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Megstore, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes, toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A Secretaria de Saúde de Campinas divulgou a 17ª edição do Alerta Arboviroses de 2025, que aponta 22 bairros com alto risco de transmissão da dengue. O boletim foi elaborado para orientar a população sobre os cuidados no combate ao mosquito Aedes aegypti, que é o principal transmissor da dengue. Os 22 bairros de Campinas que estão com alto risco de transmissão de dengue são eles: Vila Brandina, Conjunto Residencial Parque São Bento, Jardim Florencio 1, Jardim Eulina, Residencial São José, Jardim Vista Alegre, Parque Universitário de Viracopos, Parque Dom Pedro II, Vila Princesa, Jardim Esplanada, Jardim Ademar de Barros, Parque da Figueira, Loteamento São Martinho, Vila Campos Sales, Jardim Fernanda II, Vila Mimosa, Jardim do Lago, Ponte Preta, Jardim Bom Sucesso, Jardim São Gabriel, Vila Tupi e Vila Georgina. Vale lembrar que 80% dos criadores de dengue estão nas residências e que o combate continua sendo evitar o acúmulo de água parada. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. 11h da manhã, 19 minutos, 11h19. O Canal Livre desta semana recebeu o Dr. Esper Calas, diretor do Instituto Butantan, e entre as principais questões levantadas pelo time de jornalismo do Grupo Bandeirantes, participaram, por exemplo, da entrevista Rodolfo Schneider, a Thaís Freitas, a questão que todos nós estamos aguardando uma resposta: quando a vacina contra a dengue estará disponível pelo Sistema Único de Saúde? Faltam ainda alguns trâmites burocráticos. E o diretor do Instituto Butantan falou sobre esse assunto ao Grupo Bandeirantes. A vacina da dengue, chamada Butantan DV, desenvolvida no Instituto, é um trabalho de muitos anos. É uma conquista da ciência brasileira, é uma conquista
do poder público brasileiro, porque todo esse processo foi um financiamento, foi possível graças a um financiamento que envolveu o governo do Estado de São Paulo, próprio recurso do Instituto Butantan, dinheiro que veio do BNDES, dinheiro que veio do Ministério da Saúde e dinheiro que veio da FAPESP, nossa agência de apoio à pesquisa do Estado de São Paulo. Então, todo esse processo se deu depois que o professor Isaías Rao trouxe a vacina para o Instituto Butantan do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, e os diretores que se seguiram investiram nesse progresso de desenvolvimento que durou muitos anos. Você começou ainda nos anos 2010, mais ou menos, quando a vacina chegou, e os estudos clínicos no Brasil começaram em 2013. Foi feito toda a adaptação do processo de produção aqui no Instituto Butantan, participação de vários pesquisadores do Instituto, pessoas na área de produção, de desenvolvimento. Então, eu tenho a oportunidade de agradecer todo mundo que participou desse processo, longo, né? Até culminar na compilação dos resultados do estudo, que a gente chama em desenvolvimento clínico, estudo fase 3, envolveu 16 centros no Brasil, quase 17 mil voluntários, que permitiu demonstrar que a vacina é eficaz e segura. O pacote inteiro já foi encaminhado para a Anvisa, que faz a análise de tudo que é usado em humanos no Brasil. A agência recebeu, nós terminamos de submeter o pacote na primeira quinzena de dezembro de 2024, e a gente já está em trocas com a Anvisa de informações que eles requerem a mais, adicionais, aguardando em algum momento a Anvisa nos dar a licença para a utilização do produto. Não tem perspectiva? Depende da agência, a gente respeita os ritos da agência, que faz essa avaliação que é muito minuciosa, mas está adiantada. Dá para pensar em 2026 com produção dessa vacina em dose única, lembrando, né? Não, a gente está pensando até em 2025, porque nós estamos já em produção ali no Instituto Butantan. Já vai adiantando a produção, né? A gente resolveu ir nessa produção sob risco, enquanto aguarda a avaliação da Anvisa. Agora, quantas vacinas em 2025? Em 2025 a gente entrega, mediante aprovação, já 1 milhão de doses. E até o fim de 2027 a gente consolida pelo menos 100 milhões. Agora vai ser uma revolução na saúde pública, essa vacina chegando para a população, né, doutora Esther? Porque a dengue é uma doença aqui no Brasil que afeta todas as regiões e é uma doença terrível, né? Quem já teve sabe o quanto ela é sofrida e o quanto às vezes ela pode gerar consequências mais graves. Mas a gente tem visto na rede pública também uma baixa adesão à vacinação da vacina da dengue que está disponível para os adolescentes. Como é que o senhor vê isso? O senhor acha que tem o risco de que isso aconteça também com a vacina do Butantan? A vacina que está sendo utilizada agora tem a necessidade de 2 doses. E a resolução do Ministério da Saúde de iniciar entre adolescentes é um desafio, porque é uma população de mais difícil adesão. Basta olhar a distribuição de vacinação para outras doenças HPV, que nós temos. por exemplo. Exatamente. Né? Então, a gente tem HPV que sofre com adesão porque você tem que chegar nas adolescentes. Mais de uma dose e adolescente também. Exatamente. Então, adolescente é mais difícil que criança? Porque a criança a mãe leva. Né? O adolescente deveria ir sozinho. Em vários sentidos. E aí logo que foi feita essa recomendação, muitos especialistas já imaginavam que eu iria ter dificuldades. O Butantan tem um produto de dose única, que é uma enorme vantagem, porque você tem uma possibilidade de resolver o problema todo de imunização em uma visita só. Além disso, a gente conseguiu demonstrar que a vacina é muito segura, tem uma eficácia de 80% para aquisição de dengue, mas também de 88% para, mesmo que a pessoa pegue dengue depois de vacinado, de redução de doença grave. Isso então, é muito importante. Só para a pergunta da Roberta, que aliás precisa contar a experiência dela, porque ela pegou dengue ano passado e sofreu. Então, 80%, ou seja, 8 a cada 10, tomando a vacina do Butantan, pelas pesquisas, se aprovada para aplicar na população.
8 a cada 10 não pegam, a vacina blinda, e 88 a cada 100 estão protegidos de um agravamento da doença, é isso? Exato. Então, só para refazer essa conta que você começou a fazer, vamos dizer que 100 pessoas iriam desenvolver dengue em um determinado local. Se essas 100 estão vacinadas, não vão ser a 100, vão ser 20. E daqueles 20 que pegaram, 88% menor a chance de desenvolver doença grave. Boa. A entrevista completa com o Dr. S.P. Carlas, diretor do Instituto Butantan, você acompanha na íntegra às 11 da noite na reapresentação do Canal Livre, aqui na Rádio Bandeirantes e também na tela da Band News TV. Se você quiser ver a qualquer momento, no YouTube Band Jornalismo, você clica ali no ao vivo e desce até aparecer o Canal Livre. O programa está na íntegra para você acompanhar a qualquer hora do dia. 11h25, uma última informação, Nath Luquezzi, para os estudantes que querem se preparar para os cursos vestibulares, como também para a próxima prova do Enem. Está terminando o prazo dos cursinhos populares. São aí algumas horas até amanhã para correr contra o relógio, Nath. Sim, exatamente. Termina às 18 horas do dia de amanhã, então de terça-feira, dia 6. Conforme o edital lançado em abril pelo Ministério da Educação e pela Fundação Oswaldo Cruz, serão selecionadas até 130 instituições que vão preparar gratuitamente os estudantes para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e para outros vestibulares de ingresso no ensino superior. A prioridade é para aquelas propostas de cursinhos populares que não recebem ainda nenhum apoio financeiro direto ou indireto de entidades públicas ou privadas. O objetivo da política pública é garantir suporte técnico e financeiro aos cursinhos pré-vestibulares para garantir, assim, a preparação desses estudantes da rede pública que são socialmente desfavorecidos e que querem ingressar no ensino superior. O foco da iniciativa está nos alunos que estão saindo agora do ensino médio público, além daqueles de baixa renda, negros, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência. Então, as inscrições pelos cursinhos podem ser feitas exclusivamente na plataforma virtual de seleção Prozas. Então, até amanhã, terça-feira, dia 6, às 18 horas. Nath Luquezzi espera você 1h30 da tarde na tela da Band Mais TV, dentro do Band Mulher, ao lado da Lari Lopes. E hoje, o que é que vocês vão trazer de atração, Hoje Nath? tem uma série que está sendo aclamadíssima, que é a série Adolescência. Ela traz diversos temas. A gente vai conversar sobre a adolescência com uma psicóloga, principalmente de um tema que tem sido muito abordado nessa série, que são os incels. A gente vai falar um pouquinho deles e a gente também vai receber uma empresa que prepara mimos para mulheres que estão aí no momento da maternidade, o primeiro contato com o bebê. Ela prepara mimos para essas colaboradoras. Então a gente vai trazer essa semana de Dia das Mães, vão ter muitas coisas especiais no programa e, claro, eu espero você às 1h30 da tarde. E amanhã estamos de volta aqui na Rádio Bandeirantes Campinas a partir das 10 da manhã, depois do Jornal Gente, mas a partir de agora tem mais informação para você no mundo dos esportes. É o Nossa Área chegando com o timaço de Carlos Batista, a apresentação do Carlos Henrique. Ficamos por aqui com os trabalhos técnicos de Danilo Capucci na mesa de som, Leandro Lopes na central técnica e a coordenação do Gil Kleber. Muito obrigado pela sua companhia, continue na melhor, continue na RB e até amanhã. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Aprecie os sabores da Itália no restaurante com a vista mais bonita da cidade. Aqui, cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão, tradição e um atendimento que faz você se sentir em casa. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. E para levar nossas massas artesanais para sua mesa, visite nossa rotisserie ou peça pelo delivery 19 3294 2087. Família Gianni, da nossa família para a sua família.